são importantes para eles. Sim, senhor. Nós reservámos os últimos minutos, e ainda são alguns, da Praça da Alegria para recordarmos a tragédia de Entre os Rios. Passam exatamente 10 anos, podemos sentar, sim. Passam exatamente 10 anos desde a queda do autocarro que vitimou mais de meia centena de paivenses, principalmente habitantes da freguesia de Raiva, que ainda hoje passam com muita dificuldade pelo rio. Como o Hélder nos informou logo pela manhã, alguns deles nem sequer se alimentam dos peixes do rio. Tal foi o trauma causado por esta tragédia. Durante muito tempo, os olhos dos portugueses e também de alguns daqueles que mais se interessam pelas notícias do mundo em todos os pontos do planeta foram acompanhando as buscas, as intermináveis buscas que para muitos dos familiares que perderam os seus entes queridos continuam a ser buscas infindáveis, porque os corpos, alguns, nunca apareceram. Connosco temos o Manuel Serrão. Manuel, muito obrigado por estares connosco nesta emissão da Praça da Alegria. É, de facto, um momento para guardarmos na memória aquilo que aqueles que partiram nos deixaram de melhor, mas é também necessário fazer-se uma pausa para uma reflexão futura. Porque a vida não é só um carpir de mágoas. Tem que se olhar para a frente, porque Castelo de Paiva não deixou de viver, não é? Claro, é evidente, isso é um pensamento positivo, é o que tem que se tentar transmitir às pessoas que ficaram. Como já dizia o Marquês de Pombal, na altura da outra tragédia, claro, é preciso enterrar os mortos e cuidar dos vivos. E agora, 10 anos depois, é muito importante que quem ficou vivo, e graças a Deus foi mesmo, possa encontrar um novo sentido de vida. É evidente que isto é mais fácil dizer a quem, como nós, claro, felizmente, não teve ninguém que lá tenha morrido, e sobretudo, eu acho que esses são os traumas piores, e enfim, as pessoas que estarão pronto, em piores condições, aqueles familiares daqueles 23, penso claro, que são 23, corpos que nunca apareceram e, como é evidente, não vão aparecer. Mas há que tentar encontrar outro sentido. E, aliás, aqui na Praça da Alegria temos sido os eiros e viseiros em mostrar exemplos de pessoas claro, a quem também passaram por muitas dificuldades, a quem também aconteceram muitas tragédias e que foram capazes de encontrar forças para sobreviver. E a ideia é que as pessoas têm que, talvez, pensar o pensamento é um pouco dar a volta por cima, não é? Dar a volta no sentido de que pior para nós, apesar de tudo, é se nos estivéssemos vivos. As pessoas que foram, lá onde estiverem, se olharem para quem cá está, querem ver as pessoas. Lamentaram-se, senhor, houve um tempo claro, de lamentação, mas agora há um tempo de refazer a vida e de renascer. A própria pessoa que ficou viva e aqui aconteceu a tragédia tem que fazer um esforço muito grande para renascer, porque tem a vida à sua frente para viver e o não fazer nada, não ser capaz de fazer isso, não traz ajuda nenhuma a quem infelizmente já partiu. Foi uma imensa angústia. É que perceber que tem que ter uma nova vida, sem as pessoas que infelizmente foram. Uma imensa angústia com consequências políticas, mas também com consequências no conceito que tínhamos de informação, porque também as televisões aguardavam-se sempre notícias e as notícias nunca eram agradáveis, a ponto de estarmos expectantes apenas a vislumbrarmos um rio, apenas a vislumbrarmos a possibilidade cada vez mais tenue de que alguém tenha sobrevivido. São momentos que agora recordamos. Sacas o pau para a minha beira. 4 de março de 2001. O país reage atónito à notícia do colapso da ponte Índice Ribeiro, em Castelo de Paiva. Um autocarro lotado de passageiros e 3 automóveis ligeiros caíam ao rio. Morrem 59 pessoas, das quais 7 eram crianças. Dezenas de famílias ficam destroçadas, há filhos órfãos e pais que perdem os filhos. Muitas foram as vítimas que nem tiveram um funeral digno, pois só 23 corpos foram recuperados das águas turvas do Douro. O incidente é violento e produz um cataclismo na classe política. Jorge Coelho, então ministro do Equipamento Social, demite-se e o governo de António Guterres sofre um abalo que precipitaria a sua demissão no final desse ano. Ao mesmo tempo, estava aberto o capítulo da informação-espetáculo. As televisões montam um circo mediático à volta do desastre. Inúmeros pontos de reportagem emitem em direto e quase em permanência a mágoa
a angústia e a indignação de quem perdeu alguém na família. Uma realidade dura, às vezes cruel, que se tornou um case study para as ciências da comunicação. Mas os holofotes da desgraça vieram iluminar um concelho dominado pela pobreza, estacionado no tempo, ignorado por muitos e esquecido pela administração central. Depois da tragédia vieram novas estradas, 2 novas pontes, escolas, centros de saúde e jardins de infância. Foram 105 milhões de euros investidos em apenas um ano num concelho parado no tempo. Judicialmente, a culpa terá morrido praticamente solteira. Em outubro de 2006, o Tribunal de Castelo de Paiva absolvia 6 técnicos acusados pelo Ministério Público como alegados responsáveis pela queda da ponte. As famílias recebem uma indemnização do Estado no valor de 49 mil euros. Agora é tempo de olhar em frente, o que não será tarefa fácil num concelho onde nasceram equipamentos e infraestruturas, mas onde faltam acessos. Um concelho que continua pobre, onde o desemprego é 2 vezes superior à média nacional. Um concelho que ainda tem dificuldade em atrair investidores. Vieram novas pontes, mas que neste caso ainda não foram uma passagem para outra margem de desenvolvimento regional. Ainda ontem, enquanto preparávamos o programa, falávamos na passagem por aquela ponte e tu, Sónia, recordavas que uma semana antes naquela ponte. Tinhas passado por aquela ponte. Também de autocarro. É um soco no estômago, aquele que levamos cada vez que nos aproximamos dessa localidade, e deve ser um sentimento muito semelhante a este que tu deves hoje estar também a sentir, Hélder. Bom dia. Olá, bom dia mais uma vez, Hélder. Bom dia mais uma vez, Sónia Jorge. De facto, é uma sensação muito estranha, algo de inexplicável aquilo que se sente quando está aqui, precisamente neste sítio, muito perto. Aliás, nós estamos no que resta da antiga ponte Índice Ribeiro, a nova está aqui a fazer-nos também companhia. Estou perto de familiares e de pessoas que vão cuidando deste belíssimo monumento que quer um anjo que olha o rio. Manuel Santos e a Dona Hilda Santos. Dona Hilda, vem cá todos os dias cuidar desta homenagem. E quando aqui entra, seguramente o coração que aperta. Que familiares é que perdeu nesta tragédia? Nesta tragédia perdi a minha mãe, um irmão e um sobrinho e 7 primos. Já fez as pazes com o rio? Não, nunca mais. É uma dor muito grande quando a gente olha para o rio. Portanto, praticamente sou eu que sou o guardião do anjo, como já têm dito na televisão, e portanto eu venho aqui pelo menos 3 vezes por semana. Porquê é que decidiram, pegando na sua palavra, ser o guardião do anjo? Porquê é que decidiram cuidar de um anjo que está a cuidar do rio, havendo uma dor tão profunda na vossa história? Ora bem, nós estamos, portanto, este anjo e nós cuidamos aqui de tudo, porque é aqui que nós veneramos todos aqueles falecidos que não apareceram da tragédia e, portanto, colocamos flores e fazemos limpeza. Cuido de tudo que faz parte aqui do monumento e sinto-me confortável ao andar junto das fotografias dos falecidos todos, porque além dos familiares que perdi também muitos amigos, porque eu trabalhei nas minas do Pijão 25 anos e tinha muitos amigos comigo e que foram também na tragédia, além dos familiares. Como é que te chamas? Rafael, Tens quantos anos? 8. 8 anos. O Rafael já é a luz que nasceu depois da tragédia. Sim. Foi depois da tragédia que o Rafael não conhece nada do que foi a tragédia. Ainda hoje, a ver as televisões que já estavam a anunciar, ele admirava-se imenso do que tinha sido a tragédia. Quando olha para há 10 anos atrás e este dia tão manchado de sangue, recorda-se daquilo que sentiu, do vazio certamente e da angústia que sentiu naquele dia? Sim. Eu ainda tenho tudo na memória gravado, tudo o acontecimento que aconteceu naquele dia. Os seus familiares vinham no autocarro ou vinham nos carros particulares? Vinham num autocarro. Vinham de uma festa, vinham de descansar e de ver algo muito bonito, as amendoeiras em flor. Sim, vinha de um passeio das amendoeiras em flor.
Vamos cruzando conversa agora com Paulo Teixeira, na altura Presidente da Câmara, lançou recentemente um livro que aborda exatamente esta temática. Que grandes mágoas ficam por resolver, que grande ponte fica por construir no meio desta tragédia? Se me permite, está aqui atrás de nós. Estamos a 14 km, está a 4. Foi-nos prometido na altura que isso seria uma realidade, o IC35. Fica por concluir, porque dentro do Concelho de Castelo de Paiva aquilo que nos prometeram está praticamente tudo resolvido, faltam só 3 km de estrada. Foram mais de 3 milhões de euros investidos depois desta tragédia. Mais de 21 milhões de contos. Ainda não havia euros na altura em que caiu a ponte. Eu sei que sim. Nós quando chegamos aqui é algo estranho, havia tanta necessidade e foi apelado por si várias vezes que era preciso uma intervenção urgente, cirúrgica e urgente na antiga ponte Índice Ribeiro. Isso não aconteceu, a ponte entretanto caiu, agora estão aqui duas, cada uma com uma função diferente. É estranho o olhar de quem cá vem. É estranho, mas eu pela primeira vez explico isso em livro para que o país, de uma vez por todas, entenda isso. Esta ponte Índice Ribeiro ia ser reconstruída. Foi adjudicada à reconstrução. Quando a empresa estava a proceder à reconstrução dos pilares, verificou que os outros pilares também poderiam ficar associados a uma segunda tragédia no Douro. Chamaram-me aqui abaixo, lembro-me como se fosse hoje, aqui, numa tenda, e decidiram que tinham que fazer uma ao lado para garantir a segurança futura. E por isso é que hoje temos aqui duas pontes, porque aquela faz parte do IC35. Pessoas, veículos de tração animal não podem circular ali. E hoje temos esta realidade. Mas o concurso que foi feito para fazer esta ponte nova aqui foi reconstrução. E na altura tivemos que assumir politicamente essa questão e deixar-nos de outras situações, porque garantiram-me que em 13 meses repunham a legalidade de uma travessia que estava a ser feita por ferry boat. É evidente que muitos portugueses já se esqueceram disso, mas quem viveu aqui intensamente, e por isso é que eu defendo as opções políticas que foram feitas na altura, no que respeita a uma reconstrução que foi feita uma ponte nova, e hoje temos aqui duas. Sente falta de um culpado, de um rosto da culpa desta tragédia? Sinto a mesma agonia que senti quando meu pai morreu há 30 anos, num cruzamento em que não foi feita uma rotunda e o meu pai foi a última vítima naquele cruzamento. E aqui morreram 59 pessoas e, como disse o Dr. Jorge Coelho na altura, a culpa não podia morrer solteira, mas acabou por morrer. São expressões suas. Este anjo que está a cuidar e olhar para o rio, numa metáfora usada por si, é um pouquinho a distração de poder central ou a atenção que o poder central devia ter para com o interior. Sente que nestes 10 anos alguma coisa mudou nesse sentido? Há mais atenção, há mais cuidado? Nos primeiros anos houve mais atenção, houve mais cuidado, mas voltou tudo a estaca zero. Continuamos a ter as mesmas acessibilidades que tínhamos no tempo da monarquia, e ainda bem que o Dr. Jorge Sampaio um dia me sugeriu, a mim e ao Engenheiro Guterres, que se fizesse este monumento para que o país não se esquecesse, e por isso é que nós estamos aqui hoje, para que Portugal não se esqueça que há um país real, um país diferente do Terreiro do Paço, e uma vasta região que ainda tem falta de acessibilidades e que é preciso de vez em quando lembrar, porque as pessoas deixaram de vir a Castelo de Paiva. Paulo Teixeira, muito obrigado. Continuação também de um bom trabalho. Continuamos com alguns testemunhos. Desta vez falo com felicidade. É difícil cumprir a felicidade no meio de tanta dor. 10 anos já foram suficientes para sarar a dor. Quem é que perdeu na tragédia? Perdi a minha mãe, o meu irmão. 10 anos ajudam-nos a levar a nossa vida em frente e tenho momentos de felicidade, é lógico. Mas a dor continua, a perda continua, os familiares esses que perdemos não voltam. E há novos rebentos na família. Novos rebentos, é daí que eu digo que momentos de felicidade há, de facto. O meu filho irá-me dar muitas alegrias, futuramente, e momentos alegres. Ocupa o lugar dele, os outros ocupam o lugar deles na mesma. O João ajuda-me a ter momentos de felicidade, mas não, de modo algum vai ocupar o lugar da minha mãe ou do meu irmão. Alda, a que é que se agarrou num momento de dor tão profunda? Deve ser inexplicável de ver um familiar desaparecer de uma forma tão estranha, tão invulgar. E sem explicação. Assim, a fé ajudou-nos muito. Agarramos-nos à fé, rezar, embora também a fé nos falhava, porque teve alturas que para mim havia a necessidade de saber o que é que se passava do outro lado, e queria saber se eles estavam bem. E eu tinha 3 filhos, tinha uma filha recém-nascida que tem a mesma idade da ponte, da tragédia. A idade da ponte, e eu dizia: Deus deu-me a minha filha, mas tirou-me a minha mãe. E tive alturas que, não sei se era também por causa da medicação ou o quê, eu tinha mais necessidade de saber o que é que se passava do outro lado,
entendia que os meus filhos ficavam cá, que ia ter sempre alguém que tomasse conta deles e partir para o outro lado. Mas a fé ajudou-nos muito. Houve raiva durante alguns anos, durante alguns meses? Ou pelo contrário, houve sempre dor? Houve tudo. Houve tempo para tudo. Mas a dor fica sempre. Porque sempre que a gente fala, sempre que se lembra, diz que o coração não dói. Mas a gente sente uma dor cá dentro, não sei o que é que dói. É a alma, não sei. É uma ausência? É a ausência, é. E há a emoção, que sempre falámos neste. Eu lembro-me desse dia como se fosse hoje. E só quando olho para a minha filha que diz, já vai 10 anos, mas ele está presente aquele dia, como tivesse acontecido hoje. Lembro-me a minha mãe entrar em minha casa, tirar os chinelos, a despedir-se do meu filho e deu-me uma dor que lembrou para si que estava a despedir, foi uma viagem muito grande e estava mesmo. Nunca mais entrou. É uma dor e lágrimas difíceis de secar, não é? Sim, muito complicado. Acho que não se consegue. 10 anos não é suficiente? Não é suficiente. É muito difícil. Acho que não... Em toda a minha vida nunca esquecerei uma coisa destas. Augusto Moreira, entretanto há uma associação dos familiares das vítimas de Entre os Rios. Que trabalho é que tem vindo a desenvolver esta associação para minimizar, não sei se é o objetivo, minimizar a dor, mas pelo menos fazer com que não se esqueça esta tragédia? Sim, e o grande objetivo nosso foi demonstrarmos que também éramos capazes de ultrapassar estes momentos difíceis. Já foram capazes? Eu acho que sim, eu acho que nós hoje recordamos com saudade as pessoas que perdemos, mas também, como viu, aqui crianças e jovens que mostram claramente o futuro. A associação é isto mesmo, é demonstrarmos que somos capazes de ultrapassar uma aposta social clara em que, quando construímos um centro de acolhimento para jovens e crianças em risco, é demonstrar que somos capazes, depois de um momento difícil, de fazer. Agora o Helder também aproveitava, nós temos um centro de acolhimento para crianças e jovens em risco, a população e algumas pessoas que nos estão a ouvir, naturalmente, é uma valência difícil em que nós temos sempre algumas dificuldades. Era importante que às vezes uma simples objeto, um LCD, uma PlayStation, uma mesa para jogar ping-pong, as pessoas possam contribuir. Também é importante que o façam, porque isto é todos solidários e todos dignificarmos esta tragédia desta forma, contribuindo para o bem-estar de crianças que precisam de nós e precisam deste carinho. Muito obrigado, fica aqui também o apelo. Professor Pinto da Costa, muito boa tarde. 36 corpos acabaram mesmo por não aparecer. A ausência do corpo torna muito mais difícil velar e cuidar da dor. Exatamente. É um sofrimento inesgotável e, na ocasião, viveram situações dramáticas, porque os familiares, obviamente, queriam todos recuperar de alguma maneira os corpos, pelo menos recuperar os corpos, não é? Pelo menos recuperar os corpos. E as esperanças infundadas que lhe estavam a ser incutidas de que tudo iria ser feito para lhe entregar os corpos causou pânico e havia situações dramáticas. E o então Sr. Presidente da Câmara pediu-me que dissesse algumas palavras para tranquilizar a população. E eu disse a verdade. Disse que, na realidade, muitos dos cadáveres não aconteceriam e que era melhor começar a perspectivar um futuro de memória, prestando homenagem através de fotografias e até que se rezassem missas por almas deles, o que na ocasião não foi muito bem recebido, porque, efetivamente, havia montado todo um espetáculo para dizer que se estava a fazer o impossível para recuperar os corpos. Nestas alturas, dizer que é possível recuperar um corpo quando sabemos que a probabilidade é muito diminuta, esta verdade um pouco falseada pode ser mal recebida da parte dos familiares, pode ser altamente prejudicial para quem está a tratar de uma dor, não é? Mais vale mesmo a verdade nua e crua. A verdade é mais facilmente absorvível porque o luto inevitável começa logo a ser preparado. E as populações tiveram consciência disso, tanto que me elegeram sócio honorário da Associação dos Familiares Vítimas da Ponte de Entre os Rios. Portanto, quer dizer, é um reconhecimento que a mim me satisfaz
e que o mau recebimento, quando eu disse a verdade, ficou atenuado, ficou apagado, exatamente por me considerarem da família, das pessoas, das vítimas, uma vez que eu, desde logo, tinha a percepção de que era impossível, em termos científicos, pela experiência vivida de situações anteriores em todo o mundo, que os cadáveres são desaparecidos pelas correntes sanguíneas, pela profundidade, às vezes até pela ação de animais. O facto é que grande parte deles não foi recuperada, mas fica a memória de todos eles, e hoje aqui, indistintamente, nós estamos a lembrar-nos de 59 pessoas que foram vitimadas por uma certa incúria de não atempadamente se ter ligado ao que as autoridades locais já estavam a falar, para a necessidade de rever a ponte que simultaneamente tinha muitos buracos. Quando havia alguma necessidade, tapavam os buracos, e quando surgiu a notícia inicial da catástrofe, as pessoas pensaram foi mais um buraco. Efetivamente não foi mais um buraco, foi na realidade da estrutura da ponte não estar devidamente consolidada, o que até hoje serviu como lição que a ponte sobre o Tejo está a ser examinada. Se não tivesse a tragédia, se calhar não estava a acontecer o que está a acontecer. Professor, acha que o nosso país, vamos falar de Portugal, já pediu suficientemente bem desculpas por o que aconteceu aqui? Ou ainda não fomos bem reconhecidos pelo erro que todos nós temos face a esta tragédia? Eu acho que não. Até, repare, na ocasião o Sr. Ministro Jorge Coelho pediu admissão. Portanto, teve a consciencialização de culpabilidade em relação a isto. Mas quando hoje pretenderam falar com ele através dos meios de comunicação social, ele diz que não estava disponível. Ora bom, isto quer dizer qualquer coisa e vai de encontro àquilo que me propôs. E, efetivamente, parece-me que o país ainda não reconheceu totalmente. Não é o pagar umas indemnizações simbólicas que vai resolver a ferida moral daquilo que aconteceu. Foram 53 vidas que poderiam não ter sido ceifadas naquela ocasião se a ponte tivesse sido devidamente reconstruída em face da sua solidificação. Temos aqui por trás de nós familiares com duas crianças que já são a prova da luz que devemos dar a esta tragédia. 10 anos é suficiente para que a dor minimize, que a ferida comece a sarar de uma vez por todas? Fica sempre uma memorização. Eu próprio hoje, passado 10 anos, estou a reavivar um sofrimento que tive, porque eu vivi aqui aqueles momentos trágicos que se calhar no ano passado não estava tão aguda esta circunstância, mas a memória é assim mesmo. Nós vamos recordar o que é de bom e também o que é de mau. Portanto, há uma revivificação de acontecimentos passados. 10 anos fica sempre uma saudade normal, fica sempre um carinho prestado aos familiares, aos amigos, às pessoas que efetivamente fazem parte da nossa família, porque a família não são só os consanguíneos, a família são as pessoas que nós elegemos para exatamente nossos pares, até porque numa família há um elemento fundamental em relação ao marido, que é a mulher, que biologicamente não lhe é nada, mas realmente essa é que é a estrutura básica da família, é o relacionamento afetivo, a compreensão dos problemas de uns em relação aos outros. Professor, muito obrigado. Um bom dia para si. Estivemos durante a última parte da Praça da Alegria a prestar uma homenagem aos familiares. Como é que te chamas? Ana Catarina. Ana Catarina, e tu? Rafael. A Ana e o Rafael são a luz que queremos dar também a esta tragédia, e isto é uma nota de rodapé bastante importante. A olhar para o rio está este anjo que nos tem acompanhado com mais de 10 metros de altura, um anjo que não é indiferente a ninguém. Quem passa por cá e vê a obra bem zelada dos meus primeiros convidados, a Dona Hilda e o Sr. Manuel, que fazem questão de passar por cá 3 vezes por semana para que tudo esteja bem. Dizia eu, no interior
desta homenagem, há algumas expressões que convém nós memorizarmos, lermos de vez em quando, para que nada se esqueça. Nada seca tão depressa como uma lágrima, e porque toda a dor é um parto, o amanhã é a semente, a esperança renovada no supremo vigor das asas de um anjo que observa os ausentes e te espera na terra arável do sonho, triunfo e glória. Teresa Ribeiro Reis é a autora desta expressão. O que nós quisemos hoje fazer foi uma homenagem para que nós estejamos todos atentos à realidade, para que as 70 pontes que em Portugal neste momento estão a necessitar de reabilitação, tal como esta necessitava, sejam de facto reabilitadas, para que esta tragédia não se volte a repetir, mas que não se esqueça o que aconteceu. Fiquem bem, bom fim de semana, até segunda-feira. Bom fim de semana, Hélder. Muito obrigado pela excelente reportagem que acabas de efetuar. Manel Serrão, bom fim de semana também para ti. Nem que seja por uma lição de que a incúria pode custar 59 mortos. Desta vez foram os habitantes de Castelo de Paiva. Quem sabe se não serão aqueles que estão mais próximos de nós, os próximos a perecer, se não tivermos os devidos cuidados com aqueles que merecem. Nós voltamos segunda-feira.